Olá, meus queridos alunos, eu sou a professora Daniela Menegassi, de língua portuguesa. E hoje, a aula é para a segunda série do ensino médio e vai trabalhar a habilidade EM13LP06, com o objetivo de analisar efeitos de sentido decorrentes de usos expressivos da linguagem, da escolha de determinadas palavras ou expressões e da ordenação, combinação e contraposição de palavras, dentre outros, para ampliar as possibilidades de construção de sentidos e de uso crítico da língua. O objetivo da nossa aula de hoje é analisar as funções da linguagem, para conhecer as intencionalidades comunicativas nos textos. Para isso, nós vamos levar em consideração a intenção do falante, a intenção do emissor da mensagem. Tudo bem? Vamos começar pela função referencial ou denotativa. Tá? Lembrando que denotativa é o sentido denotativo. Eu costumo sempre falar para os meus alunos de dicionário. Portanto, traz o sentido real, o sentido literal. Não é o sentido figurado. Tudo bem? São informações, são referências a respeito de algo, tá? De maneira real, de maneira literal. Tudo bem? Temos aqui, como exemplo, uma notícia. Homem é atacado por abelhas durante poda de árvore no Jardim Botânico. Dentro desta função de linguagem, nós vamos levar em consideração sempre o contexto, tá? No contexto, nós vamos encontrar as informações e as referências sobre o tema, sobre o assunto. Neste caso, vocês podem ver que estão as partes que estão sublinhadas, tá? Que informações nós temos? Quais informações, referências? O que um trabalhador de 48 anos foi atacado por um enxame de abelhas? Como isso aconteceu no momento em que realizava a poda de uma árvore no Jardim Botânico. Na verdade, temos onde? Certo? Jardim Botânico. E quando? Tá? Nesta quarta-feira, dia 16 de março. Tudo bem? Esta função de linguagem nós vamos encontrar em notícias, em artigos científicos, em folhetos, dentre outros gêneros textuais. A função conotativa ou apelativa, que possui o objetivo principal de convencer o leitor, o receptor, o consumidor, depende da situação. Neste caso, nós vamos analisar uma propaganda. Tá? Você acredita em Coelho da Páscoa? Milhares de crianças esperam que sim. Faça desta Páscoa uma data mais doce e feliz. Páscoa solidária, doe caixas de bombons. Então, a gente pode verificar uma característica que aparece bastante neste tipo de função. Verbos no imperativo, representando ordens, ou apelos, né? Pedidos. Como, por exemplo, nós temos aqui, faça desta Páscoa uma data mais doce e feliz. Doe caixas de bombons, ok? Este tipo de função, tá? O próprio nome também já diz, o sentido, ele é conotativo, ou seja, a gente vai encontrar o sentido figurado, tá bom? Tá? Não somente o denotativo, o literal, tá? Vai aparecer também o sentido figurado, conotativo, tá bom? Podemos encontrar esta função em propagandas, em discursos políticos e religiosos, dentre outros. A função poética, tá? O nome dela engana um pouquinho, tá? Não são somente poemas ou poesias, tá? Que fazem parte deste, que usam, né? Que utilizam esta função, tá bom? Na verdade, o emissor, o falante, a pessoa que escreve este texto, ela tem a intenção de transmitir mensagens mais elaboradas. Então, ela vai fazer o uso de vocabulário mais específico, de recursos linguísticos mais específicos, tá? E pode, sim, aparecer versos, rimas, tá? Dentre outras características, tá? Mas nós devemos levar em consideração que esta função não aparece somente em textos poéticos, mas em textos em prosa também, que utilizam parágrafos, tá bom? Formato de texto com parágrafos, tá bom? Precisamos lembrar que vão aparecer bastante as figuras de linguagem, tá? Que já foram estudadas anteriormente. Metáfora, catacrese, pleonasmo, sinestesia, tá bom? E dentre as outras que já foram estudadas, tá? E é preciso levar em consideração também que o sentido conotativo, o sentido figurado, também vai aparecer bastante neste tipo de função de linguagem. A linguagem fática, estabelecer ou interromper a comunicação, tá? Na verdade, o emissor, ele tenta manter o diálogo com o receptor, ou seja, o contato, tá bom? Então, nós temos aí, como exemplo, tirinhas, charges, tá bom? Temos também a função emotiva ou expressiva, que possui o objetivo de transmitir emoções, sentimentos, desejos, etc, tá? Nós vamos encontrar esta função em artigos de opinião, em diários, em cartas, dentre outros gêneros, tá bom? É importante lembrar
que a mensagem, ela pode ser subjetiva, tá bom? Porque o emissor, ele quer transmitir emoções, sentimentos, desejos, e isso tudo é subjetivo, ou seja, particular, vai depender de cada emissor, tá bom? Temos aqui alguns exemplos de frases, tá bom? Nós, moradores da favela, vivemos todos os dias divididos entre o medo e a desconfiança. Estou muito orgulhosa, meu filho foi aprovado em uma universidade federal, tudo bem? Então, nós temos o subjetivismo, tá bom? E por último, a função metalinguística, tá? Que é mais complicada de se entender, tá? Mas nós temos como exemplo aqui, tá? O dicionário, tá? Nós vamos levar em consideração na função metalinguística a explicação, tá bom? A respeito de algo, tá bom? A gente costuma dizer que a linguagem explica a própria linguagem, ou o código explica o próprio código. E aqui nós temos o significado de código, de acordo com o dicionário, tá bom? Como atividade prática, eu vou entregar para vocês uma folha impressa com 10 exercícios, tá? De múltipla escolha, ok? E vocês farão seguindo as seguintes regras. Pode ser individual ou duplas, é para fazer com caneta azul ou preta. Nós vamos fazer a produção, né, em sala de aula, tá? Nós temos 2 aulas, então vamos usar a próxima aula para fazer as atividades. Ao final, vocês vão entregar para correção, vai valer como ponto de participação, e a correção com os alunos, né, com vocês, será realizada de forma bem detalhada após a devolução da atividade. Tudo bem? Enquanto vocês estão realizando a atividade, eu estou aqui à disposição para esclarecer as dúvidas que forem surgindo, tá bom? Muito obrigada e até mais!